A oração, ela a gente poderia tentar reduzir, explicar o que é a oração como? Ela é um caminho, é um jeito de conversar com Deus? O que que é a oração? A oração Por é, que ela é tão poderosa e por que que Jesus falou tanto sobre a oração? ela é profundamente poderosa porque ela é transcendente. Eu estou conversando aqui com você e essa nossa conversa tem um certo poder. Tem já, né? Já tem. Qualquer conversa, Qualquer conversa, qualquer palavra que eu profiro, Isso. eu tô colocando para fora algum Como poder. diz o livro de Provérbios, as palavras da gente são medicina para o corpo É mesmo. ou são doença para o corpo e para a alma. Eu acredito nisso. É de modo que você pode matar um Maldizer. jardim inteiro com palavras ruins, tanto quanto você, com as suas palavras, faz a vida brotar. Brotar do chão da terra, brotar na alma das pessoas. Palavra não é brincadeira. E eu vejo as pessoas proliferando palavras em todas as direções, sem a menor consciência do significado nefasto ou maravilhoso do significado das palavras. É tão forte que Jesus disse que de toda palavra frívola que sair da boca do ser humano, dessa palavra a gente presta contas no dia do juízo. Poxa. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3 da epístola dele, diz algo dessa natureza. Diz que não há nada mais letal na realidade humana do que a língua. E ele não está falando do órgãozinho Claro. batendo entre os dentes. Do que sai. Do que, como simbolização do que ela verbaliza e expressa. Por que que é tão poderoso assim? Porque também tem o verbo, né? O verbo. Eu sou o verbo. Deus criou tudo pela palavra. A palavra não é só a vocalização. Ela é também, antes de ser a vocalização, é o meu pensamento. Exato. Ela é a transformação do que eu tô aqui É a pensando. minha intenção. É. Ela apenas expressa o meu espírito. É por isso também que o apóstolo Paulo diz aos Efésios: longe de vós toda gritaria e palavra torpe. Quando ele está falando de gritaria, ele não está falando de falar alto. Ele está falando daquela gritaria que decorre do derrame de ira, de ódio, de raiva, de comunicação envenenada, perversa, degradante, destrutiva da gente contra o próximo. Por outro lado, as palavras têm esse poder abençoador sobre a vida dos outros. Transformador. Transformador. A gente lê nos evangelhos Jesus, lá acerca de Jesus, dizendo: e ele, meramente pela palavra, curava os doentes e expulsava os demônios. Meramente pela palavra. Um leproso chega para ele e todo mundo correu, né? Porque o leproso no primeiro século e antes do primeiro século... Não tinha cura, né? E até há pouco tempo atrás É. eram pessoas das quais todos fugiam, se evadiam. E era contagioso. E naqueles dias de Jesus, além do contágio, que ninguém sabia explicar a razão cientificamente falando, ele era considerado um ente amaldiçoado. Então, quando o leproso chegou e todo mundo correu, Jesus se aproximou e ele falou de longe: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Poxa Aí Jesus vida. não se satisfez com isso. O texto de Lucas diz que Jesus foi e patolou a mão no meio das chagas do cara, no meio do peito, cheio de pus e de ferida, e falou, tocando: eu quero, fica limpo. E o homem ficou purificado na mesma hora. Agora, Jesus não precisava nem tocar. É. Lá em Marcos 6, quando ele foi a Nazaré, a cidade onde ele foi criado, se diz que ele ficou admirado da incredulidade deles, porque ele mesmo, Jesus, disse que ninguém é profeta na sua própria terra, nem entre os da sua própria casa, que são os que mais descreem de você, são os mais familiarizados com você, que dizem: supostamente a gente cresceu junto, por que ele está dotado de uma coisa diferente de mim?
E aí a inveja toma conta, todos os sentimentos ruins afloram e o cara blinda o coração e não enxerga a graça de Deus bem presente na vida dele. Então, lá em Nazaré, o texto de Marcos, capítulo 6, diz que Jesus se admirou da incredulidade deles, porque entre eles não pôde curar muitos enfermos, senão alguns poucos, impondo-lhes as mãos. Ou seja, teve que fazer uma transferência de poder corpo a corpo, mão, cabeça, vazar aquilo ali. Em outros lugares, na maioria dos lugares, ele só falava. Tem uma mulher que só de tocar na roupa dele, né? Ele falou que sentiu o poder Marcos saindo 5, de mim. Não é? Ele está cercado de gente pegando nele para todo lado, em Cafarnaum. E de repente ele para e diz: quem me tocou? Aí Pedro disse: o que é isso? Todo mundo está pegando em ti. Aí ele disse: não, alguém me tocou diferente, hein? Todo mundo está me apalpando. Mas tem uma pessoa que me pegou com outra intenção, porque eu senti que de mim saiu poder. Nossa, é maravilhoso, né? Ou como aquele centurião romano. Que a intenção dela fez a diferença entre as outras intenções de quem estava tocando. Porque ela sofria de menstruação crônica. E o que era uma coisa abominável para a mulher daquela época. O que é isso? Ela não conseguia parar. O fluxo era constante? Ah, tá. Era um fluxo hemorrágico intermitente, absolutamente Ela constante. acaba morrendo disso, Ela talvez. já estava há 12 anos sangrando. Nossa. Ela ter sobrevivido aquilo tudo já era um milagre. E ela tinha gasto todos os bens dela com os médicos, não tinha mais nada. E ela disse: se eu ao menos vier por trás, escondida, para ninguém ver, porque era uma vergonha. E ela não podia nem se aproximar dos outros, porque senão ela estava violando a lei de Moisés. Como impura? Como impura. E era uma violadora da lei de Moisés se ela tocasse em alguém. Se alguém tocasse nela, já tinha que se purificar completamente. Se ela tocasse alguém, era uma má intenção perversa. E ela sabia que Jesus podia curá-la, mas não tinha nem coragem de vir pela frente, nem ousava fazer esse pedido. Então ela rastejou por trás, tremulamente, pegou na ponta, na orla das vestes. E aí aconteceu essa maravilha. E Jesus vira-se para ela e diz: ó mulher, vai-te, a tua fé te curou, vai-te em paz. E a gente vê, por exemplo, aquele centurião romano, que vieram todos e disseram: olha, esse cara é bom, ele é centurião romano e tal, está aqui entre nós, mas é um cara do bem. E ele tem um pedido a fazer, se tu puderes atender, atendas. E ele disse: é o meu servo que está doente na minha casa. Aí Jesus diz: eu irei curá-lo. Se dispõe a ir até a casa do cara. Aí o cara diz: não, não, não. Tu não precisas vir à minha casa, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas manda uma palavra. Poxa. Porque se tu disseres uma palavra, eu conheço o significado das palavras, porque eu sou um homem que lida com autoridade de palavras. Quando o meu superior me diz: faze isto, eu faço. Quando aqueles que são meus subalternos ouvem me dizer: façam isto, eles cumprem. Então, a partir da hierarquia militar, eu aprendi o significado do peso e da responsabilidade para com as palavras. Basta que tu digas uma palavra aqui e o meu servo ficará curado lá. Aí Jesus disse, olhou perplexo e disse: em verdade, eu vos digo que em todo Israel, que era o povo que se jactava de ser monoteísta, de ser o único povo que sabia de Deus, em todo Israel, eu jamais encontrei alguém com uma fé igual a deste homem. Nossa. Vai para a tua casa, o teu servo está curado.